Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos, isso aí. O assunto de hoje é tecnologias. Toda essa sopa de letrinha que a gente ouve falar por aí, muitas vezes Power Platform, Power Apps, você ouve falar de Flow, de uma série de outras coisas aí novas, bem bacanas que a gente tem para poder ajudar a produtividade das organizações e das equipes, mas está cada vez mais difícil a gente navegar nesse monte de coisas aí, nesse monte de tecnologias que a gente tem, acima de tudo na sopa de letrinhas, né? A gente ouve tantas palavras por aí que chamamos de buzzwords, né? Aquelas palavras que todo mundo fala por aí, porque quando você bota uma buzzword no meio da frase, parece que a frase fica mais inteligente, né? A nossa organização precisa de agilidade, a nossa organização precisa de flexibilidade, nós precisamos de transformação digital, transformação organizacional, enfim, uma série de coisas que todo mundo fala por aí, mas que existe diferentes perspectivas ou diferentes aspectos disso, e acima de tudo existe muito conflito, muita incerteza e muita ambiguidade. Ou seja, se eu falar aqui para você que você precisa de agilidade, provavelmente você não vai concordar, né? Ninguém vai dizer que não. Nenhuma organização quer ser lenta e atrasada, tradicional, engessada, né? Mas na hora que a gente vai colocar agilidade na prática que vem as maiores dificuldades. E quando a gente está falando de tecnologia, isso é ainda mais importante. Então eu queria aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouquinho com você sobre o que é a plataforma de produtividade ou a suíte de produtividade Microsoft 365, que muita gente ainda confunde com o antigo Office, né? A gente fala Office Online, Office 365, Office Web, e muitas pessoas estão ainda naquela época em que você utilizava o Word, o Excel, o PowerPoint no seu computador, e daí você precisava sempre chamar a TI quando você queria desenvolver algum tipo de sistema, aplicações, aplicativos, né? E hoje, com a transformação digital, que é o que as empresas estão fazendo para poder flexibilizar o acesso à tecnologia, você mesmo, o usuário, pode desenvolver essas coisas. Então, quando a gente fala de Office 365 ou de Microsoft 365, é muito mais do que o Word, Excel e PowerPoint. E aí vem todas aqueles quadradinhos, né, os tiles que a gente chama lá no Office 365, e as pessoas ainda ficam mais confusas. Ah, mas quando é que eu vou utilizar o Microsoft Teams versus quando que eu vou utilizar o Outlook, quando que eu deveria utilizar o Kaizala, enfim. Se todas elas são para comunicação, porque existem diferentes ferramentas lá. E a primeira coisa que eu acho que você tem que ter em mente, você como organização e todas as pessoas que estiverem envolvidas na implantação do Microsoft 365 na organização, é que se tem dois quadradinhos lá, ou seja, se tem dois aplicativos diferentes, é porque eles têm propósitos muito diferentes, sabe? Porque se vocês colocar no lugar da Microsoft, aquilo ali é como se fosse o espaço mais caro de toda a organização. Então assim, as pessoas disputam a tapa para poder colocar um aplicativo novo lá dentro do Office 365. Porque quanto mais aplicativos você tem lá dentro do Office 365, mais confuso fica para o usuário, fica mais difícil a experiência para o usuário, e isso faz com que as pessoas abandonem o Office 365. A Microsoft sabe disso, como toda organização sabe disso. Então lá tem o mínimo, estritamente o mínimo necessário para sua organização poder alavancar os negócios. Não existem dois aplicativos que fazem exatamente a mesma coisa lá, porque não teria sentido nenhum colocar dois aplicativos que fazem a mesma coisa, certo? Agora vamos falar rapidamente sobre alguns desses aplicativos. É interessante que eu participo das conferências técnicas, participo das reuniões técnicas, e você vê o linguajar das pessoas, né, sempre voltado ali para o flow, gatilho, como é que você estrutura uma base de dados, enfim, todas essas palavras mais bonitas ali que a gente tem, falar da arquitetura do Project Online, arquitetura do SharePoint, enfim. E aí na hora que você vai explicar isso para uma outra pessoa, é como se a gente estivesse falando uma outra língua. É como se eu estivesse falando com você, você sabe inglês, e eu estou falando com você sobre aspectos detalhados ali da gramática do inglês, e quem está de fora não sabe nem o que é inglês, entendeu? Então vamos dizer que a gente está falando em árabe, estamos discutindo a gramática do árabe, e o cara que está de fora, não é que ele não entende a gramática, ele não entende nem o árabe em si. Então eu acho que está na hora da gente dar um passo atrás e poder ajudar mais os nossos usuários, porque os usuários são sempre o foco de tudo, né? O cliente é o foco de tudo, customer centric. Se ninguém estiver usando direito na organização, não adianta você empurrar com mais velocidade, porque isso cedo ou tarde vai trazer problemas. Eu vejo isso na minha própria organização, e esse é o motivo pelo qual estou gravando um vídeo.
A gente vê algumas pessoas que não trabalhavam com Office 365 e que vêm para trabalhar com a gente. E todas as comunicações vão ser através do Office 365 no nosso caso, como você vê em outros vídeos meus. Nós controlamos nossas tarefas nos planners, nós temos um modo de organização, nós temos um aplicativo para poder controlar os nossos clientes, as propostas, enfim. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade. E hoje eu estava assistindo um vídeo de alguns colegas nossos, onde eles estão comentando detalhes e aspectos técnicos ali do que é possível você fazer com o Microsoft Flow e o Microsoft Power Apps, por exemplo. E antes disso, eu acho que a gente tem que saber o que é Microsoft Flow e o que é Microsoft Power Apps, certo? Então, uma das coisas mais poderosas que eu ainda vejo no Office 365 é o SharePoint. E quando a gente fala de SharePoint, pouca gente consegue relacionar aquilo a algo palpável, né? O SharePoint, basicamente, ele é a sua intranet. Você pode criar uma intranet de bolso. E para que serve uma intranet? Ele pode agregar notícias, ele pode agregar informações, listas, ele pode fazer a gestão de arquivos, ele pode criar um workflow. Então, por exemplo, se você precisa criar um portal de recursos humanos para sua empresa, onde o seu funcionário vai poder entrar lá, consultar os benefícios dele, ou ele vai poder cadastrar um novo funcionário, ele vai poder receber avisos de mudanças na política de segurança, esse tipo de coisa, provavelmente isso vai ser um portal e você consegue fazer isso no SharePoint. Se fosse no passado, você ia ter que contratar um desenvolvimento ou mesmo implementar um SharePoint on-premise que teria um preço bastante elevado. Com o Office 365, o próprio usuário pode criar o SharePoint online, eu posso criar uma página para o meu time, eu posso criar uma página, enfim, claro que vai haver uma governança da organização, né, uma estrutura para isso, mas o que a Microsoft está fazendo com a suíte Microsoft 365 é empoderar o usuário, trazendo rapidez para a criação de sistemas, acesso de informações, criação de fluxos de aprovações ou workflows. E falando em workflows, é aí que entra o Microsoft Flow. Muita gente, poxa, o que é o Microsoft Flow? O Microsoft Flow nada mais é do que um agregador de diferentes aplicativos ou aplicações, não apenas Microsoft, mas de terceiros também, que se você pudesse conectar ele de alguma maneira, que nós chamamos de API, você consegue capturar dados que vão servir como gatilhos, aí você cria regras e condições, e aí esses gatilhos, quando passam por determinadas regras e condições, eles vão poder gerar resultados. Por exemplo, né? Imagina que você, ao cadastrar um funcionário naquele seu portal de RH, você gostaria que disparasse um e-mail para a contabilidade. E você gostaria também que, dependendo do que selecionar lá no funcionário, se o funcionário é PJ, CLT, enfim, que fosse para a área de TI, providenciar um computador para ele ou um celular para ele. Então, esse tipo de regra é operacionalizado através do Microsoft Flow. E quaisquer outras regras que você imaginar seriam possíveis. Eu posso conectar o meu sistema de clientes, um CRM, na hora que eu cadastrar um cliente, ele manda um e-mail para determinada área, ele salva o contato no SharePoint, ele, enfim, cria uma coisa numa página da web, enfim. Então, eu recebo algo que é um gatilho, ou seja, eu fiz uma leitura de condições, passo essas condições por determinadas regras e disparo ações como consequência. Então, se acontecer tal coisa, então faça tal outra coisa. É isso que o Microsoft Flow faz. E mais uma vez, você não precisa contratar o desenvolvimento disso, nem pedir para a sua área de TI fazer. Se você é um usuário, você pode você mesmo criar. Eu vou te dar um exemplo de um colega em uma empresa cliente nossa. Ele começou a ver os benefícios do Flow que a gente estava implementando, e daí ele resolveu que ele ia criar um Flow para ele mesmo, que quando tirasse uma captura de tela de uma determinada coisa, ele iria mandar um e-mail para ele mesmo, iria salvar lá num SharePoint, esse SharePoint estaria dentro de um Teams da equipe dele, a equipe dele tomaria ações e essas ações disparariam outras consequências. Então ele mesmo desenhou seu próprio processo de trabalho, como é que ele trabalha no dia a dia, e operacionalizou isso no Flow. Então o Flow basicamente é isso. Você vai encontrar muita explicação técnica sobre ele, mas o objetivo é poder automatizar as atividades do seu dia a dia. O que significa automatizar? Significa que essas coisas que você fazia manualmente, olá, chegou um e-mail novo, é de RH, é do CLT ou ele é PJ, aí você ia encaminhar para algum lugar. O Flow vai fazer isso para você de uma maneira automatizada.
E por fim, quando a gente fala de Microsoft Power Apps, você tem a possibilidade de encapsular os seus sistemas dentro de um aplicativo no seu celular. Então, muitas vezes, provavelmente você já teve que ir várias vezes na sua organização, né? E às vezes você chega lá rapidinho para acessar uma informação, para alterar um dado dentro de um sistema, enfim. Tudo porque você não consegue acessar aquele sistema remotamente. O Power Apps permite você construir esses aplicativos, como por exemplo um aplicativo de checklist, um aplicativo de aprovações, enfim, outras coisas que em vez de você ter que ir lá na sua empresa fazer, você vai poder fazer de dentro do seu celular e as ações vão ser tomadas naquele sistema lá da empresa. E por fim, vou adicionar mais uma coisa aqui que na verdade eu não ia falar, mas vou adicionar. Nós temos os sistemas de gestão de tarefas dentro do Office 365, que são o To-Do, o Planner e o Project. Eu já falei em outros vídeos sobre as diferenças entre essas três aplicativos aqui, né? Mas o mais importante é você entender que eles estão integrados, ou seja, quando eu crio um grande projeto na minha organização, eu vou lá e cadastro isso no PPM ou no Project Online, que é o que eu faço aqui na minha empresa. Colocamos aquele cronograma todo com as tarefas para o nosso cliente, com as tarefas para ele poder ver, com as tarefas para os membros de equipe, para eu poder controlar a gestão da capacidade também, do uso de horas da equipe. Mas muitas vezes a gente também utiliza isso em combinação com uma gestão híbrida de projetos conectada ao Microsoft Planner. E por fim, como nós estamos em várias diferentes equipes, em vários diferentes projetos, ou seja, nós estamos em vários diferentes times, cada um com o seu respectivo planner, eu procuro ver as minhas tarefas pessoais, tarefas pessoais, lá no To-Do. Então, no Microsoft To-Do eu consigo ler minhas tarefas do Planner, que por sua vez o Planner pode estar conectado a um project ou não. Essa interconectividade dos aplicativos da suite Microsoft 365 é muito, muito bacana. E se você quer saber mais, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, manda uma mensagem pra gente também. Siga os próximos vídeos e um grande abraço. Até a próxima.